Tenho certeza que você já ouviu falar no caminho de Santiago de Compostela. Mas e o caminho gaúcho de Santiago? Já ouviu falar? Pois esse trajeto de 19 quilômetros foi inspirada na rota de peregrinação mais famosa do mundo e fica aqui, no Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Antônio da Patrulha, que fica a 70 quilômetros de Porto Alegre. E ele é reconhecido pelo consulado espanhol, que inclusive admitiu que se assemelha muito aos últimos 100 quilômetros do caminho de Santiago de Compostela. E a gente fez esse trajeto e eu te mostro tudinho depois da vinheta. Começando a caminhada aqui em Santo Antônio da Patrulha, eu e meu parceiro de trilha. São agora um pouquinho antes das 8 da manhã, iniciamos 19 quilômetros. A gente começa aqui na área urbana ainda. Aqui o ponto de largada da trilha é aqui na antiga fábrica de açúcar, a Gasa, nas margens da 030, aqui em Santo Antônio da Patrulha. E a gente está fazendo a trilha com uma agência que traz a gente de van até aqui. Vai um guia com a gente também. Dá para fazer por conta. Se você não quiser fazer no dia marcado com a agência, dá para fazer por conta. Aí só tem que pegar um ônibus para chegar aqui ou deixar o carro aqui. Aí tem que se organizar um pouquinho melhor, mas na Secretaria de Turismo da cidade eles também te dão essas informações. E agora é encarar essa trilha aqui no meio da natureza, contemplar a paisagem e seguir as placas amarelas. E começou a subida. Vamos lá, né? E o Caminho Gaúcho de Santiago de Compostela foi criado em 2014 e é o único no país reconhecido como réplica do trajeto espanhol, que surgiu mais ou menos no século IX. E por que o Caminho Gaúcho é considerado uma réplica, né? Se assemelha ao caminho espanhol? Dizem, quem fez o caminho, né? O caminho original de Santiago de Compostela, diz que os últimos 100 quilômetros do caminho são muito parecidos com o que a gente encontra aqui em Santo Antônio da Patrulha. Então, se você quer fazer o caminho de Santiago de Compostela, dá para ter uma ideia de como vão ser alguns quilômetros aí fazendo esse caminho aqui em Santo Antônio da Patrulha. É um bom treino, vou dizer, hein? Mas para chegar e fazer o caminho espanhol, vai ter que percorrer algumas vezes esse trajeto, porque aqui são só 19 quilômetros. Oi, amor. Tu que já fez o caminho de Santiago de Compostela, quando que foi e quantos quilômetros? Eu fiz ele em 2015, de outubro a novembro de 2015, foram praticamente 800 quilômetros e foi cansativo, mas recompensador, valeu muito a pena fazer essa caminhada, valeu, aprendi muito e tem sido muito importante para minha vida. Na primeira subida, a gente tem uma vista muito linda da Lagoa dos Barros, que tem uma lenda que é muito conhecida entre os caminhoneiros aqui, que passam pela Freeway, que diz a lenda, né, dos caminhoneiros, que em algumas vezes, passando pela Lagoa dos Barros, eles avistam uma mulher vestida de branco pedindo carona. E para quem faz o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, dizem que é um caminho de penitência,
né? Onde no final os teus pecados serão absolvidos. Mas para isso você deve carregar uma pedra, conforme o seu pecado, né? Aquilo que você quer carregar. E aí no final você deposita essa pedra para obter o perdão. Mas lembrando que você vai caminhar mais ou menos uns 800 quilômetros, né? Então é um bom caminho para carregar aí a sua pedra, né? Eu, por via das dúvidas, estou levando a minha aqui e no final vou depositar como um pedido de agradecimento por ter feito esse caminho. E apesar de ter toda uma conotação cristã o caminho, né? Tanto de Santiago de Compostela quanto aqui em Santo Antônio da Patrulha, sempre dizem, né, que Santo Antônio da Patrulha e Santiago protejam vocês. Isso não é necessariamente uma caminhada cristã, católica. Na verdade, cada um vem e faz o caminho conforme aquilo que acredita, aquilo que busca. E principalmente a gente busca diversão, contato com a natureza. E a caminhada oferece tudo isso. É muito bacana. Já botei aqui o boné porque o sol tá pegado. A temperatura também é agradável hoje. A máxima é para 23 graus. Quando a gente começou a caminhada tava 15. Mas tá super agradável. E a dica é, né? Roupas confortáveis na hora de fazer qualquer trilha, qualquer caminhada. Tem que passar também protetor solar, não dá para esquecer água e trazer alguma coisa para comer no meio do caminho. E aqui, né, gente, não tem banheiro, então tem que ser no matinho mesmo. Complicado para mulherada, né? E aí no meio do caminho a gente encontrou a Padaria do Monte. Eles têm um alambique aqui também, produzem uma cachaçinha. Uma provinha para caminhar bem depois. 3 dedos. É? Ó, o cheirinho tá... É pra limpar os pulmões. Vale a pena dar um desvio aqui do caminho, ir ali provar uma cachaçinha, comprar um doce, uma cuca, uma bolacha, que aqui no sul a gente chama de bolacha, não é biscoito não. E fazer aí, conhecer um pouquinho da produção local aí de cachaça. E a minha dica é provar a marisqueira, que ela é um pouquinho mais doce, mas ela leva mel, canela e cravo, uma delícia. E a gente aproveitou e tá levando uma garrafinha pra casa. Olha, a gente tá caminhando já há 2 horas. Agora a gente vai fazer uma pausa aqui, comer um doce para dar uma energia a mais aqui. E tá sendo bem legal a experiência. É uma trilha de dificuldade média para difícil, porque ela é muito longa, então precisa ter um certo preparo físico. Quem não tem, não é aconselhável. Vai demorar muito mais. A previsão é que a gente leve 5 horas para fazer todo o trajeto, 19 quilômetros. Falta só mais 3 horas. E conversando aqui com o meu Thiago, que já fez o caminho. Fala aí, amor, como é que é? É parecido? Os últimos quilômetros do caminho de Santiago são na região da Galícia, que é uma região mais rural. Então aqui eu acho que se assemelha bastante mais esse mato, as estradas mais simples, as casinhas bem simples, então acho que por isso a semelhança. E aí de tempos em tempos a gente acha um banquinho na estrada e senta para dar uma descansada e repor as energias. Não é fácil, mas estamos quase.
E aqui fica a cruz de ferro, onde a gente deixa a pedra, né, que a gente recolheu lá no início do caminho, que eu mostrei pra vocês, e deposita aqui. E muita gente acredita que é a penitência, então o tamanho da pedra significa o quanto que você quer o perdão. Ou então agradecer alguma coisa, como eu fiz, agradecer por ter feito esse caminho e por ter chegado até aqui. Mas ainda não estamos no final, é só, tem uma boa subida agora em diante, então bora lá continuar. Pensa numa subidinha. Existem muitos caminhos reconhecidos, né, do mais famoso caminho de Santiago de Compostela. O mais famoso é o caminho francês, com mais de 800 quilômetros. E aqui a gente tem só uma amostrinha, né, 19 quilômetros, mas é um trajeto bem interessante, muito bonito. E acho que já serve como uma boa inspiração do que é o caminho de Santiago de Compostela. E depois de 4 horas de caminhada, finalmente a gente já avista a cidade aqui de cima. Tá terminando, acho que mais uns 40 minutos e a gente chega na igreja. Entrando na cidade, estamos quase 1 quilômetro só. Mas esse 1 quilômetro tá custando. E o sol no lombo, gente. Terrível. Mas vamos lá, tá quase. Chegada é na Igreja Matriz de Santo Antônio da Patrulha. Bora! Finalmente chegamos na Igreja Matriz depois de 5 horas, um pouquinho menos que 5 horas de caminhada e 19 quilômetros. Agora é entrar e agradecer por tudo, pelo caminho. Conseguimos.